Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica. Olá, viva! Bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. Todas as semanas queremos trazer até si o que de melhor o mercado editorial publica e apresenta, sobretudo numa perspectiva católica e da Paulus, aquilo que nos vai ajudar a crescer na fé, a aprofundar a espiritualidade, a viver a espiritualidade cristã coerentemente e com a verdadeira alegria que brota do Evangelho. Então queremos levar até si todas estas novidades e muitas outras que lhe vamos querer apresentar neste programa a partir deste espaço tão belo e tão agradável que é a Paulus Livraria em Fátima. Mesmo por trás do santuário, mesmo por trás da Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Rua São Vicente de Paulo, aqui pode encontrar tudo o que necessita para poder crescer na fé e, ao mesmo tempo, para poder celebrar a fé. Então, o convite é que nos visite neste espaço belíssimo em Fátima ou em qualquer uma das outras nossas livrarias. E continue connosco, pois tenho mais novidades para lhe apresentar. Neste programa, teremos connosco o Padre José André Ferreira, diretor editorial da Paulus Editora, que nos vem falar do Prémio Paulus de edição já para o próximo ano. Aquilo que foi publicado este ano, sobre 2017, e aquilo que apresentamos para este ano 2018. Fique connosco, pois temos muitas novidades para lhe apresentar. Olá, viva! Connosco temos o Padre José André Ferreira, diretor editorial da Paulus Editora, que hoje nos vem falar acerca do Prémio Paulus de Edição. Já estão abertas as inscrições para o ano 2018, este ano, mas vem-nos falar também das edições anteriores. Padre José André, mais uma vez, bem-vindo, é um gosto ter-te aqui connosco, desta vez para nos falares acerca do Prémio Paulus de Edição. Que iniciativa é esta? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e de facto, obrigado pela oportunidade de falar do Prémio Paulus. Esta iniciativa é uma iniciativa da Paulus Editora, surgiu em 2014, quando a Sociedade de São Paulo, que se tem a Paulus, celebrava o seu centenário. Nós fomos fundados em 1914, portanto em 2014 fazíamos 100 anos de fundação. E nessa altura a Paulus Editora achou por bem ter uma iniciativa que espelhasse um pouco aquilo que é o nosso carisma. Evangelizar com a comunicação e também através da cultura. Dessa forma iniciámos este projeto que no fundo é a tentativa de recolher a melhor produção literária e académica, quer teológica, quer filosófica, e que espelhe de facto a inspiração cristã. Surgiu em 2014, já vai na sua quarta edição. Este ano esperamos avançar com a quinta edição e, portanto, temos vindo a surpreender-nos porque cada vez há mais candidatos ao Prémio Paulus de Edição. Quem é que costuma inscrever-se nos Prémios Paulus de Edição? Habitualmente são estudantes de teologia, sejam eles seminaristas ou aspirantes à vida consagrada ou, enfim, alguém que esteja envolvido no meio religioso. Leigos também? Mas também há leigos, de facto, queria de facto salientar isso. Neste ano que passou, 2017, tivemos bastantes leigos a candidatarem-se, curiosamente, ou não venceram o Prémio Paulus, mas significa que há um conjunto de leigos interessados a candidatarem-se a este prémio. E quem é que se pode candidatar? Que perfil precisa de ter ou que escola precisa de frequentar? Podem-se candidatar todos aqueles estudantes de mestrado ou de licenciatura ou, quiçá, de doutoramento nas áreas de filosofia, teologia ou até de sociologia, mas cuja tese espelhe de facto a inspiração cristã ou pelo menos a busca pela verdade. É isso que se pretende. Mas de facto que seja inédita, que seja escrita em português ou preferencialmente em português, mas também aceitamos outras línguas, só que aqui temos depois o problema da tradução, portanto, preferencialmente em português, mas que podem ser de outras universidades, ou seja, nós temos candidatos que não frequentaram escolas ou universidades portuguesas. Tivemos candidatos já de Inglaterra, de Espanha, de Itália, portanto, qualquer estudante cuja obra seja inédita, de filosofia, teologia ou de outra área do saber, mas cuja tese tenha inspiração cristã,
é bem-vindo para este contributo. E o objetivo, qual é o objetivo do Prémio Paulus enquanto tal? O objetivo é aquele de premiar a cultura cristã, de premiar o saber de inspiração cristã e premiar também, no fundo, a investigação teológica, em primeiro lugar, ou a investigação de inspiração cristã. Esse é o principal objetivo do Prémio de Edição Paulo. É prémio, haverá um prémio, não é? Que prémio é esse que está contemplado? Há um prémio em valor numerário que está estipulado em 500 euros e depois há um prémio em livros, normalmente são 100 livros, que são atribuídos ao vencedor do Prémio Paulo. E, portanto, a obra acaba por ser publicada e divulgada pela Paulus no país e no mundo inteiro, Para além disso, sim, para além do prémio que é atribuído ao autor da obra, depois, de facto, há a divulgação do prémio, que para nós é um grande orgulho, porque estamos a contribuir, de facto, para a cultura teológica ou filosófica, a cultura, enfim, de inspiração cristã. Por outro lado, para o autor que vê assim a sua obra e o seu trabalho reconhecido em termos editoriais também, é por si só um prémio, acredito. E o facto de divulgar esta obra como sendo o Prémio Paulus significa que se reconhece no conteúdo uma qualidade e algo de novo, ou algo que vem acrescentar à reflexão teológica, ou pelo menos à reflexão cristã que se faz da sociedade a partir das ciências humanas ou das ciências filosóficas ou teológicas. Neste sentido, há alguma temática que o júri, já agora quem é o júri que compõe este Prémio Paulus? Nós fazemos várias triagens. Uma primeira triagem é feita pelo um conselho editorial interno da Paulus Editora, para saber aquilo que, nada melhor que editores para saberem qual será a obra que terá melhor inserção no mercado, mas depois teremos sempre um júri externo de professores universitários que avaliam a melhor obra em termos académicos. Portanto, há sempre estes dois momentos em que a obra é avaliada. E de facto, o objetivo aqui é avaliar a melhor obra naquele ano, a melhor obra em termos da investigação de inspiração cristã. Enquanto diretor editorial, podemos dizer, ou tens essa noção, se existe uma teologia portuguesa ou uma reflexão teológica dos vários saberes específico e típico de Portugal? Eu acredito que atualmente ainda não temos, mas estamos a caminhar para isso. Prova disso é que 2 dos 4 prémios são de autores portugueses. O de 2017 não é de um autor português, mas é de alguém que estudou em Portugal, e são obras que espelham de alguma forma esta procura por querer trazer para o nosso país alguma novidade teológica. Acreditamos nisso. Sobretudo a 2017, que não sendo de um autor português, é de alguém que frequentou uma academia portuguesa. Então falemos um pouco mais sobre esta obra, a afetividade no itinerário espiritual, segundo as homilias sobre o Cântico dos Cânticos de Orígenes, não é? Há aqui a tradução e o estudo teológico. O que é que aborda esta obra, de que é que trata e porque é que encantou tanto o júri da Paulus Editora? No fundo, esta obra agradou-nos porque é, de alguma forma, uma novidade, porque vai falar da afetividade, um tema que à partida seria tabu no meio da teologia. A verdade é que alguém consegue falar e escrever uma tese académica com a temática da afetividade. E o que ele faz é um estudo das homilias do Cântico dos Cânticos, que foi durante muito tempo um livro proibido na liturgia e até, de alguma forma, na catequese cristã, porque é um livro com alguns tópicos mais, digamos, sensuais, até eróticos, mas no fundo dizem os padres da Igreja que é aquele amor que espelha, ou melhor, aquele livro que melhor espelha o amor entre Deus e a sua Igreja, que depois é expresso em Jesus Cristo. E aquilo de facto que o Daniel, o vencedor deste prémio, vai fazer é um estudo dessa afetividade que perpassa todo o livro do Cântico dos Cânticos, tendo em conta as homilias de um grande padre da Igreja, que é Orígenes. Ou seja, o que ele quer trazer para cima da mesa e em cima da reflexão é dizer que a afetividade não é algo que esteja fora
do itinerário cristão, bem pelo contrário, para sermos verdadeiramente cristãos e fazermos o caminho conforme Jesus Cristo nos pediu, temos que ter alguma afetividade e temos que saber o valor dela no meio do nosso percurso. E quem é Daniel Cobo? Isto é, o autor, o vencedor do Prémio Paulos da edição de 2017. Daniel Cobo é um religioso, isto é, presta a ser ordenado diácono dos Dionianos, os padres do Sagrado Coração de Jesus, que estudou aqui em Portugal, mas tem origem nos Camarões. Então não está em Portugal neste momento? Neste momento não está em Portugal, esteve durante todo o seu percurso académico e, entretanto, regressou à sua pátria mãe, mas entretanto achou por bem candidatar-se a este prémio. Aquilo que sabemos, não foi isso que definiu a nossa escolha, mas teve uma ótima nota na defesa da tese, portanto é uma obra que até em termos académicos foi bem aceite pelo júri que avaliou a sua defesa. E o que ele quis fazer foi, de facto, explicar que o itinerário cristão tem que ter este sabor da afetividade. E como está a ser aceite esta iniciativa do Prémio Paulos de Edição, a nível geral? Eu penso que está a ser muito bem aceite, tendo em conta o número de candidatos que vão surgindo de ano após ano. No primeiro ano, julgo, não estava propriamente inserido na parte editorial e no júri do Prémio Paulos. Tivemos sobretudo candidatos da teologia e sobretudo ligados a seminários. De ano após ano temos vindo a perceber-nos que vão sendo candidatos outras pessoas das mais diversas áreas das ciências humanas, quer teológicas, quer filosóficas, e não apenas padres, não apenas religiosos, mas também leigos e outras pessoas que de alguma forma se interessam pelas áreas do saber com inspiração cristã. Estão abertas as inscrições para o Prémio Paulos deste ano, não é? Da edição de 2018 até 31 de julho, se não falha a memória. O que é que os candidatos têm que fazer para se inscreverem neste prémio? Em primeiro lugar, fazer uma tese, essa é a condição sine qua non. Depois é enviar-nos a tese com um formulário que será depois tido como contrato, isto é, aquele formulário que nos enviam e, portanto, normalmente a tese é enviada com esse formulário que expressa que o autor é candidato e que se vencer de facto o prémio de edição, automaticamente nós podemos começar a trabalhar a obra do ponto de vista editorial. Portanto, essas são as duas condições que nos enviam. O formulário está no site da Paulos? O formulário está, pode ser descarregado no site da Paulos. E não se tem ainda perspectivas em relação ao próximo Prémio Paulos? Quer dizer, as perspectivas são as melhores, tendo em conta os últimos anos, a aceitação tem sido cada vez melhor, portanto eu espero que este ano, e essa é a minha perspectiva, que este ano tenhamos um maior número de candidatos das mais diversas áreas e que de facto consigamos ter alguma dificuldade, porque isto só espelha que as pessoas acreditam neste prémio e que começam a ver nele uma forma de premiar a cultura e a investigação das mais diversas áreas. Até aqui tem sido só homens a ganhar o Prémio Paulos de Edição. Porquê? As mulheres não concorrem a este tipo de prémio ou de facto acaba por haver pouco interesse da parte da Paulos na seleção das obras que são apresentadas? Há menos mulheres, de facto, neste meio da investigação teológica, filosófica ou enfim, nestas áreas e, portanto, isso faz com que sejam menos mulheres a candidatarem-se. Portanto, a probabilidade de uma mulher ganhar entre muitos homens a candidatarem-se é menor, mas já tem havido, de facto, mulheres a candidatarem-se. Não é dito que os homens sejam mais capacitados nestas áreas, bem pelo contrário, eu falo por experiência própria. Começa a haver teólogas cada vez mais bem preparadas. Aliás, nas nossas faculdades, sempre que há uma mulher, ela de facto consegue se destacar pela sua maior capacidade de reflexão. A revista Família Cristã tem agora uma iniciativa com uma teóloga e um teólogo, não é? Efetivamente, portanto, uma teóloga portuguesa que também está neste momento a fazer... E jovem, a sua tese de doutoramento, alguém que fez um processo académico, diria eu, brilhante, portanto, alguém que se destacou do ponto de vista académico e que agora também está a fazer uma investigação
ligada à teologia, portanto, as mulheres começam a ter um grande espaço e um espaço de alguma forma que elas conquistaram e que é meritório, portanto, começam a ter muito espaço na área da teologia. Quem sabe se em 2018 não será uma mulher a vencer o Prémio Paulus. E isso espelhava, de alguma forma, que a Paulus não permeia apenas sacerdotes ou religiosos, como até aqui tem acontecido. De facto, a probabilidade dos candidatos serem religiosos ou padres é muito maior e, por isso, a escolha normalmente tem recaído por aí. Não quer dizer que uma mulher não possa vencer, e assim esperamos que aconteça. Já aconteceu que algum dos candidatos ao Prémio Paulus que não tenha sido selecionado para vencedor desse ano, depois houvesse interesse da parte da Paulus de publicar à mesma o trabalho ou ainda não? Ainda não, porque de facto são obras muito específicas. O interesse é sempre muito, de facto, mas tendo em conta que o mercado editorial para este tipo de obras é muito reduzido, não gostaríamos de publicar uma obra que fosse de elevada qualidade e depois o mercado não conseguisse absorver, não porque ela não seja boa, mas porque não há interesse do mercado. Então gostaríamos de apostar na obra sempre que ela ganhe o Prémio Paulus, porque de alguma forma pareceria-nos que estaríamos a não valorizá-la. Mas há grandes obras, há obras de muita envergadura e que com certeza mereceriam todas elas ganhar, mas teríamos que escolher uma e normalmente é essa que apostamos. A nível internacional, a Paulus também tem esta iniciativa a nível internacional ou é uma iniciativa apenas da Paulus em Portugal e a Paulus foi pioneira numa atividade como esta? A Paulus em Portugal foi pioneira nesta atividade. Não quer dizer que nós, como editora portuguesa, não consigamos depois vender os direitos destas obras para os nossos congéneres internacionais. Mas a verdade é que esta iniciativa de Prémio Paulus de edição é uma originalidade portuguesa. E, portanto, não há outro país, nem da cidade de São Paulo, nem que eu conheça, de outra congregação que tenha uma iniciativa como esta. Uma iniciativa louvável. Muito obrigado, Padre José André, pela tua presença mais uma vez no nosso programa. Continuação de bom apostolado na área editorial. Assim espero. E assim convido a continuar connosco, mas já sabe, se está a defender alguma tese, ou se já defendeu a sua tese, licenciatura, mestrado ou doutoramento na área das ciências humanas, da filosofia, da teologia, e que concilie, que faça dialogar a teologia com qualquer outro saber, pois inscreva-se no Prémio Paulus de Edição 2018, no portal paulus.pt, pode encontrar todas essas informações. O convite é que continue connosco. Até já. Chegou então o momento de lhe apresentar algumas sugestões de leitura. E neste programa quero levar até si 3 sugestões para catequistas e animadores paroquiais e uma sugestão para os mais pequenos, para os mais novos, as crianças. Então começo 3 livros do mesmo autor, Diego Gozo. O primeiro chama-se Manual da Catequista Perfeita, 10 mandamentos que nem Moisés conhecia. O título parece assim uma brincadeira, mas é uma forma diferente, é uma forma arejada de poder apresentar às catequistas e ajudar as catequistas a serem verdadeiras catequistas e o que devem fazer para poder transmitir todo o depósito da fé às crianças, desde os mais pequenos até aos adolescentes e até aos adultos. Então há este autor, que é especialista na área da catequese, neste livro, Manual da Catequista Perfeita, apresenta os 10 mandamentos, o que é que a catequista deve fazer para crescer como catequista e ser uma verdadeira catequista. A título de exemplo, primeiro mandamento, não traz outra catequese fora de mim. Isto é, fora de Jesus, não se fala fora de Jesus, fora de Deus, não há outro tipo de catequese. Depois, lembra-te de santificar o objetivo. Qual é o objetivo da catequese? É aquele de testemunhar a fé, transmitir a fé. E muitas das vezes, às vezes, corre-se a tentação de fazerem coisas para entreter as crianças e depois de catequese e de fé acaba por haver muito pouca coisa. Depois, catequista, levanta-te e procura caminhar. Isto é, não basta indicar o caminho, é preciso testemunhar, é preciso efetivamente dar o exemplo também às crianças. E cada vez mais as crianças, como gostam de mais dinâmicas, uma catequese certamente em que só se fala e as crianças estão só para escutar, é capaz de não funcionar propriamente como deve de ser. Depois diz-se suportar o pai e a mãe.
Bem, suportar no sentido de ser suporte, de ajudar o pai e a mãe, porque também o pai e a mãe, ao longo do dia a dia, com tantas tarefas e tantos trabalhos, acabam por ficar cansados. Então, lembrar nisso também na catequese. E por aí adiante, não digo mais porque deixo aqui o conselho para que possa interessar-se por esta obra pequenina, mas muito interessante, muito divertida e muito prática, com indicações muito práticas para as catequistas. O segundo volume também desta coleção, para catequistas e para animadores, chama-se precisamente Manual do Animador Perfeito. 10 conselhos para não fazer perder a fé aos jovens. Pois também este é um título simpático e um título muito sugestivo. E que conselhos são estes? Bem, são conselhos para que o animador conheça aquela que é a sua função. Qual é também a sua missão enquanto animador de um grupo paroquial? E são tantos os grupos que nas paróquias se constituem, desde os acólitos, desde os cantores, desde os leitores, desde aqueles que se encarregam da adoração ou de momento de animação, de outros momentos de reflexão, até mesmo as pessoas que acabam por decorar a igreja, se encarregar da liturgia. Tantos grupos se criam nas paróquias e que necessitam de um animador. Então aqui estão 10 conselhos para aquele que deve ser um verdadeiro animador. O primeiro só podia ser este: ser fiel. Isto é, um verdadeiro animador tem que ser fiel aos compromissos e aos encontros. Segundo conselho, ser exato. Isto é, não se perder em muitas questões, não se perder em aspectos secundários, mas ir ao objetivo daquilo que se trata em cada um dos encontros. Terceiro conselho fundamental, ser educado. Pois a educação é a base de tudo para uma boa comunicação, respeitador e educado, porque isso acaba por atrair também todos aqueles que fazem parte do grupo ou querem integrar esse mesmo grupo. Quarto conselho, por exemplo, ser criativo. Hoje a criatividade na pastoral é tão necessária e é tão importante. E se esta criatividade vier, obviamente, de um tempo de reflexão, de meditação e de oração, podemos ter a certeza que aquilo que é o mais criativo de todos, que é o Espírito Santo, vai produzir efeitos em nós e vai nos ajudar nesse sentido. Porém, outro conselho é aquele de estar atualizado. Pois é verdade, os livros também servem para isso mesmo, para nos irmos atualizando em relação ao magistério, ao crescimento da fé e à espiritualidade. O terceiro volume desta coleção é para os acólitos. O Manual do Acólito Perfeito, aprovado pela FIA, isto é, a Federação Invencível dos Acólitos. Então também aqui estão vários conselhos para que aqueles que querem ser acólitos, isto é, tenham amor no serviço ao altar, possam encontrar aqui várias dicas e ao mesmo tempo compreender porque é que na liturgia se faz o que se deve fazer e qual o sentido dos ritos, dos gestos, das palavras e dos objetos, encontra neste livrinho também uma boa formação. E, finalmente, para os mais novos, como vos tinha dito, Bíblia Infantil, da Paulus Editora. A beleza desta Bíblia está nas suas ilustrações, nas suas cores, mas ao mesmo tempo de textos curtos, pequenos, que nos narram as histórias mais belas e mais importantes da Bíblia. Portanto, destina-se às crianças, mesmo as mais pequeninas, que ainda não sabem ler, porque assim os pais podem ter a oportunidade de lhes irem contando as histórias da Bíblia, mas também aos mais crescidinhos que já sabem ler, pois vão aprofundar, ao mesmo tempo que a leitura, um conteúdo valiosíssimo para o seu crescimento, como aquele que é a Bíblia Infantil. E aqui ficam, então, as sugestões que queria trazer até vós. Desejo que vos tenha interessado e que possais também divulgá-las e aconselhá-las aos vossos amigos e aos vossos conhecidos. Queridos amigos, foi um gosto, foi um prazer ter estado convosco neste programa. Desejo que tudo aquilo que lhe apresentámos lhe seja útil, seja interessante e partilhe com os demais. Nunca é demais partilhar as coisas boas que nós vemos, ouvimos e até mesmo recebemos. Aliás, só assim fazemos crescer o bem à nossa volta. Desejo que tenha uma boa semana, que possa visitar-nos numa das nossas livrarias Paulus, aqui em Fátima, em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela, em Angola, e visite-nos sempre, a qualquer hora do dia, em qualquer momento, o nosso portal paulus.pt e as redes sociais onde nós estamos presentes, Facebook e YouTube também, pois irá encontrar, além destas novidades que lhe apresentamos, outras sugestões e até mesmo eventos em que a Paulus Editora participa. Certamente estaremos próximo de si, onde quer que se encontre, em todo o país, em Portugal. Desejo-lhe então uma semana abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.
Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.